E, enfim, muitos de vocês eu já tive a oportunidade de conversar, já conheço muitos de vocês, outros ainda nós não tivemos essa oportunidade, então aproveito para me apresentar. Meu nome é Marcelo Jerônimo, sou coordenador do ensino médio, assumi essa função há mais ou menos 60 dias, junto com um time aqui da COEM, com o João, com o Ricardo, com a Paula, que está aqui ao lado, logo vocês vão conhecer, quem não a conhece. Figurinha, essa aí é... Só um pouquinho antes, pessoal. Todo mundo tá nos escutando bem, escutando o Marcelo aí? Vamos lá, dá um joinha aí para ficar legal. Normalmente, João, quando não tá, já se manifesta logo, né? Eu imagino que vocês vão ver. E o objetivo da nossa reunião hoje, para mim, é de extrema satisfação, né? Eu sou professor de carreira, vim de Goiás aqui para o Ministério há pouco mais de 60 dias e acompanhei esse programa lá da minha secretaria, agora acompanhando aqui no Ministério. Estou muito feliz, eu e todo o time, com essa nova portaria 2116, a nova portaria que regulamenta o processo de adesão e regulamenta o MTI de maneira geral. E a nossa ideia nesse momento, poder contextualizar as mudanças que tiveram nessa portaria, o processo de adesão e o cronograma desse processo. Tá? E destaco que essa portaria ela só foi possível graças ao empenho, ao trabalho de vocês aí na ponta, que tem feito com que as escolas MTI sejam destaques, sejam referências de qualidade, e isso só é possível, eu sei muito bem disso, quando o trabalho da secretaria está muito bem alinhado com a proposta dessa política. Então, parabenizo vocês por mais essa conquista no que diz respeito ao MTI. Então, sem muitas delongas, eu já vou seguindo a pauta da nossa reunião, que vai funcionar da seguinte forma. O primeiro bloco, eu vou abordar as mudanças que tiveram na nova portaria em relação à antiga, 727. Eu vou fazer uma abordagem de todas as mudanças. Ao final, eu abro para que a gente possa tirar as dúvidas. Desse modo, à medida que eu for apresentando os slides, se caso vocês tenham alguma dúvida, anotem a dúvida e qual é o slide, que ao final do primeiro bloco, a gente vai estar olhando aqui no chat quais são as perguntas e eu respondo essas perguntas. Aí eu caminho para o segundo bloco, que é discutirmos o cronograma e o processo de adesão, os protocolos de adesão, de maneira mais geral. Tá ok? Então vamos para a apresentação. Ótimo. Espero que estejam todos vendo aí a apresentação. Nós vamos começar a apresentação por um rápido histórico. Acredito que muitos de vocês, assim como eu, nesse processo de mudança, né, de gestão, às vezes chegaram há pouco à frente das pastas que vocês estão ocupando. E é importante retomar que o MTI ele começou em 2016. Vocês vão ver uma sequência Isso. Ele começa em 2016 com a portaria... Eu não estou conseguindo chegar ali a portaria. Tá. Eu acredito que vocês estão vendo. Ótimo, obrigado. Com a 1145, ótimo, agora sim. Com a primeira portaria, nela nós tivemos uma adesão das primeiras 490 escolas que já estão conosco nesse processo. E aí, nos anos seguintes, de 2017 e 2018, nós tivemos outras duas portarias, com um destaque que eu faço aí para a portaria 1023 de 2018, que nessa portaria o processo de adesão também esteve atrelado a uma avaliação de impacto. Tá? Então, essa portaria agora, a 2116, eu considero como a quarta portaria nesse processo de adesão. Então, a gente começa lá com a 1145 de 2016, nós tivemos em 2017 a 727, que era a portaria da qual nós até o presente momento, nós fazemos referência para a gestão desse programa. Tivemos a 1023 da avaliação de impacto e agora a 2116 começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020. Bom, em linhas gerais, né, essa nova portaria, ela traz de novo, né, claro, o que vocês já sabem, além da ampliação para mais 500 escolas e mais 40 mil vagas para essa política, ela também representa muito do que a gente vem conversando com os próprios estados, né? Muito dessa, digamos assim, do que nós aprendemos nesses últimos 3 anos em relação ao processo de adesão, à gestão do programa MTI. E nesse aspecto, muitos estados conversavam conosco aqui na COEM sobre algumas dificuldades.
alinhadas à meta que possa na 727 350 matrículas ao final do processo de implementação, e olhando para os números e conversando com muitos estados, percebemos que há uma dificuldade em chegar a atingir essa meta de 350 matrículas. Isso porque uma escola MTI que atinge essa meta são escolas normalmente muito grandes, que tem uma estrutura muito arrojada para chegar até esse número, e isso não é uma realidade para todos os estados, em todas as escolas. Um outro ponto que nós observamos, ouvimos muito os estados, foi com relação à forma como estava estruturado. Nós tínhamos um artigo ali na 727 que disciplinava a carga horária de português e matemática, e essa carga horária que lá estava disciplinada, ela não estava em consonância, por exemplo, com a política em vigor do novo ensino médio. Isso gerava problema para os estados. E também o fato de que as escolas MTI, elas tinham uma obrigatoriedade de, ao final do processo de implementação, dos 3 anos, elas serem exclusivas MTI. E isso normalmente gerava desafios para os estados. Muitas vezes você tinha municípios ali, que você tinha 1 ou 2 escolas de ensino médio, e limitava aos estados a fazerem a política como nós havíamos planejado atrás. Isso levou, então, a uma reflexão internamente aqui do nosso time técnico, que chegamos nesse novo desenho dessa nova política, que chegou a nova portaria, a 2116. Ouvindo vocês, ouvindo institutos parceiros, ouvindo o CONSED, a partir desse debate feito aqui no Ministério, então chegamos a esse novo modelo que eu vou pontuar com vocês, que é uma das mudanças. Então, vamos lá para as alterações. Né? Bom, aqui, então eu vou abordar artigo a artigo que foi modificado. Aí eu peço que vocês observem, por exemplo, essa primeira lâmina, eu já falo do artigo 6º. Vocês vão pensar assim, poxa, e o artigo 1, 2, até o 5º? Eu não vou mencionar esses artigos porque não houve alteração desses artigos, tá certo? Então eu vou abordar os artigos que tiveram alteração e eu vou dizer o que mudou nesse artigo. Aí, se ficou dúvida, anota, por favor, o artigo, o slide, e aí a gente, ao final, eu vou explicando para vocês, a gente vai conversando sobre as dúvidas que, porventura, ainda não tenham ficado após a minha explanação, tá certo? Então, vamos lá. No artigo 6º, houve mudanças no que diz respeito ao mínimo de matrículas no primeiro ano do ensino médio. Na antiga portaria 727, ela preconizava que o mínimo de matrículas teria que ser 120 matrículas, e agora, na 2116, o mínimo é 40 matrículas, tá? Isso que precisa estar constando no censo. Só para que vocês tenham uma ideia, essa alteração e a alteração seguinte que eu vou abordar, ela aumentou o número de escolas elegíveis, o número de escolas que vocês podem estar colocando como candidatas para o programa. Esse foi um dos intuitos das mudanças, ou seja, permitir que um número maior de escolas, em especial escolas vulneráveis, pudessem participar do programa. Com isso, nós alteramos também o critério número 3, que dizia que, na 727, que a escola teria que ter 4 dos 6 ambientes mínimos básicos de uma escola em tempo integral, né? A cozinha, a biblioteca, a sala de aula, a quadra poliesportiva, a vestiário, enfim. São 6 ambientes. Esses 6 ambientes continuam sendo básicos para a escola de tempo integral. Todavia, no processo de adesão, uma escola que tiver 3 dos 6 ambientes, elas podem ser consideradas como elegíveis. Está entrando algum áudio, mas enfim, no final a gente conversa sobre. Então, essa foi uma outra mudança, saindo de 4 ambientes para 3 ambientes. De novo, qual o grande motivo dessa alteração? É ampliar o número de escolas elegíveis. Então, a gente teve um aumento aí, com essa mudança, de mais de 3 mil escolas elegíveis que podem estar aptas a participar do programa, certo? Bom, eu estou tentando ser célere na minha explicação para a gente ganhar tempo para debater as dúvidas, tá certo? Sabendo que está tudo sendo gravado, caso vocês tenham dificuldade de entender algo que eu coloquei, depois é possível vocês assistirem. Lembrando que os slides, Marcelo, esse slide estará disponível para as equipes dos estados. Maravilha. Até um ponto que o João coloca aqui importante, hoje, provavelmente, o nosso secretário vai estar assinando um ofício circular e vocês vão estar recebendo orientações, os secretários estarão recebendo orientações complementares sobre todo esse processo, que vai auxiliá-los aí nos próximos dias no trabalho que nós precisamos executar. Mas seguindo, ainda no artigo 6º, nós alteramos o critério 4º. O que é esse critério?
Lá nós tínhamos uma carga horária exposta em horas e minutos e nós padronizamos para 35 horas. Essa é a carga horária em horas semanais, vai ser o padrão que nós vamos utilizar, adotado nessa portaria. Basicamente, essa alteração no slide 6. Aliás, no artigo 6º, tem mais duas aqui. Ainda sobre o artigo 6º, nós alteramos... Está entrando um áudiozinho aqui, a Paula está identificando. Ok. Bom, nós alteramos também no critério de priorização, na 727, o critério adotado era o IDH. E nós sabemos que não existe IDH por escola. Tá? Então, nós fizemos uma adequação, deixando mais claro qual é esse critério de priorização. Na 727 mencionava que mesmo se não tivesse IDH, que utilizasse o INSE. Mas não deixava claro qual que é o grupo que estaria sendo priorizado. Então, basicamente, foi essa alteração, em deixar mais claro qual é esse critério. Hoje, se você for à portaria, você consegue perceber que está lá bem claro o grupo que nós estamos priorizando. Outra alteração, diz respeito às regras de entrada das escolas. Esse ponto eu quero explicar com mais tranquilidade, para que vocês entendam ponto a ponto da mudança. Primeira alteração. As escolas tinham que comprovar que, ao final desse processo de implementação, elas deveriam ter 350 alunos. Tá? Então, para fazer, inclusive, para estar vinculado ao artigo anterior, que fazia menção a essa meta, nós alteramos de 350 alunos para 200 alunos. Então, a meta passa a ser 200 alunos ao final do período de implementação, desses 3 anos. E essa meta... ela passa a vigorar não só para as escolas que vão fazer adesão agora, como para as escolas que já estão. Então, a nossa meta hoje deixa de ser 350 e passa a ser 200 alunos, a meta final do processo de implementação. Ainda nesse parágrafo, tem uma outra alteração, que diz respeito que o prédio deveria, caso a escola que vai ser indicada seja uma escola nova, ou seja, que ela vai começar a funcionar agora em 2020, na portaria anterior, esse prédio deveria estar pronto esse ano, em outubro de 2019, por exemplo. Na nova portaria, ele precisa estar pronto para começar no início do ano letivo em questão, que é o de 2020. Essa é uma outra alteração, certo? A gente pode seguir. Bom, saindo do artigo 6º e indo para o artigo 7º, quais foram as alterações? Bom, uma dessas alterações diz respeito ao fluxo. Antes, a SERB enviava uma lista de escolas elegíveis para vocês e vocês poderiam escolher apenas dentro daquele grupo de escolas. Então, a gente mudou essa relação. Com base nos critérios postos na portaria, vocês encaminham para nós a lista com as escolas elegíveis. Claro que a gente vai mandar uma planilha, que é um modelo para que vocês possam preencher. Isso é pauta dessa reunião, a gente vai explicar um pouco mais à frente. Mas com isso a gente elimina um fluxo. Primeiro, ia daqui para as secretarias estaduais. As secretarias estaduais preenchiam e mandavam para a gente para fazer a análise e a gente fazer a devolutiva. Dessa forma, a gente reduz um elo. Vocês já mandam para a gente para análise, né? E aí a gente dá a sequência no processo de adesão. Então, torna mais célere o processo. Outro ponto diz respeito ainda no processo de adesão. Na portaria 727, apenas 25% das escolas indicadas poderiam oferecer ensino médio em tempo integral com 35 horas semanais. Na nova portaria, nós ampliamos para até 50% das escolas indicadas nessa adesão poderão ofertar ensino médio em tempo integral com no mínimo 35 horas e podendo também oferecer em 2 turnos, desde que não haja sobreposição de turnos. Então, essa é uma outra alteração que, na nossa opinião, também vai contribuir muito com a oferta aí nos estados. Tá? Eu imagino que todos estão me ouvindo. Bom, vamos seguindo. Artigo 8º. Diz respeito ao número mínimo e máximo de matrículas. Nós fizemos também uma alteração nesse artigo. Antes, o mínimo era 60, né? O número mínimo de matrículas após 3 anos e no mínimo 350. Então, fazendo no primeiro ano, exato. Então, nós alteramos para 40 o número mínimo e após 3 anos, 200 matrículas. Vamos seguir.
Ainda na 727, diz respeito ao aceite da comunidade. Antes, na 727, era obrigatório ter um aceite da comunidade. É claro que na nova portaria a gente diz que essa indicação, as escolas indicadas, essa expansão do MTI, ele tem que estar em consonância com o Plano Estadual de Educação aí de cada estado. Ou seja, imagine que cada um dos estados devem ter metas de aumento de matrículas de MTI e isso tem que estar em consonância. Isso não quer dizer que não precise fazer essa consulta, essa conversa com a comunidade. A gente até recomenda que isso seja feito, é importante que a comunidade esteja envolvida nesse processo, mas cada rede tem a autonomia para fazer essa gestão junto às comunidades. O que nós vamos solicitar, mais à frente eu vou abordar isso, é que tenha um plano de comunicação claro para que isso seja feito. Tá bom, artigo 12, e aí o artigo 12 já fala nisso que eu estou falando, que na portaria anterior falava que havia a necessidade de haver um plano de comunicação, mas não estava claro qual era o objetivo desse plano de comunicação. E agora a gente deixa mais claro esse plano de comunicação, que é envolver a comunidade escolar em torno dessa política, desse processo de seleção de escolas, enfim, está alinhado com a comunidade. E a gente sabe muito bem que uma boa política, por melhor que ela seja, ela precisa ser bem comunicada com a comunidade, a gente precisa ter boas estratégias de comunicação, e isso a gente fez questão de sinalizar nessa nova portaria. Bom, outra mudança, e essa mudança é uma mudança que chegou para nós com muita força, diz respeito à mudança da carga horária mínima. Aliás, da carga horária das disciplinas, né? Antes, na 727, havia uma exigência de uma carga horária mínima para português e matemática, e isso, muitos estados mencionavam que isso dificultava o desenho que estava sendo feito no estado, e isso foi alterado. A redação hoje diz que esse desenho de carga horária deve seguir o que está posto no que diz respeito às orientações da nova BNCC, da LDB, enfim, segue as normativas específicas que tratam da carga horária do novo ensino médio. No artigo 13, a mudança diz respeito à possibilidade de mais de uma modalidade nas escolas MTI. Antes, após os 3 anos de implementação, a escola teria que ser exclusivamente MTI. Então, houve uma mudança, e essa mudança é realmente importante explicar de forma que você entenda o que mudou. Então, mudou a possibilidade, ou seja, o fomento continua sendo exclusivo para os alunos, para os estudantes do ensino médio, em tempo integral. Mas abre a possibilidade para que essa escola possa ofertar, por exemplo, no ensino noturno, possa ofertar a EJA, possa ofertar Fundamental 2 em tempo integral nessa mesma escola, mas o fomento ele é específico para o ensino médio, certo? Nos anexos, uma mudança que nós fizemos no anexo 3 em relação ao mínimo de salas, que antes o mínimo era 8, como nós reduzimos o número de estudantes para 40, não fazia sentido ter também um mínimo de 8. A gente reduziu o mínimo para 6 salas. Pode seguir. Bom, acho que esse das mudanças feitas na portaria, esse eu acho que foi o último ponto. Vai deixar só lá? Agora, a gente tem que passar de forma mais célere esses pontos para que nós tivéssemos o tempo justamente para a gente ir olhando para as dúvidas que porventura tenham em relação a esses pontos, para que eu possa estar respondendo para vocês. Aí, eu vou responder, a gente segue para o próximo bloco, a gente vai tratar de cronograma e processo de adesão, tá bom? Marcelo, só uma observação sobre a questão da utilização da infraestrutura da escola em tempo integral para outras modalidades. Reforçar, pessoal, que pode utilizar a infraestrutura, a escola, mas os recursos são exclusivos para a implementação no ensino médio em tempo integral. Ou seja, para professores, para insumos, enfim. Agora, cabe à secretaria fazer a gestão desse recurso, uma vez que será depois prestado conta, né? E a gente não quer que tenha nenhum mal entendimento em relação a isso. E uma outra observação é sobre os marcos legais que cabe às secretarias executarem, que é um fator que pode atrapalhar a implementação nos estados. Então a gente pede um carinho especial aí para que os marcos legais dessa portaria, assim como as outras, sejam cumpridos no cronograma, né? Exato.
Temos alguma outra? Não, né? Então acho que vamos para as dúvidas agora. Goiás perguntou: escolas que não possuem ensino médio de 2019 poderão ser selecionadas? Sim. Dentro dos 25%. Sim, essas escolas poderão ser selecionadas. Agora, precisa respeitar... Não? Não possui ensino médio. Não possui? Então, ok. Nos 25, né? Aí, não entra não, porque os 25 é só quem tem tempo integral. 25 é tempo integral. Eu só peço uma coisa, vou falar no plano de adesão, vocês não Acho estão vendo, mas... nesse caso, como a gente não vai ter o dado do censo, vocês vão ter que considerar ela como escola nova e mandar como pretendem atingir o número de matrículas e a infraestrutura, se a escola atende a infraestrutura. Eu não vou ter o dado que ela não vai ter esse censo, e aí vou precisar dessa informação por fora. Eu acho que esse ponto que você coloca é importante a gente ter no radar que, nesse primeiro momento, nós vamos seguir o plano que vocês vão encaminhar para a gente, as metas que vocês vão encaminhar. O primeiro repasse, esse é o balizador. E na sequência a gente começa a utilizar o censo, assim como a gente está fazendo com com as outras portarias. A Ingrid do Rio perguntou: as escolas que já fizeram adesão em anos anteriores migrarão para os critérios da nova portaria? Sim, a pergunta é: as escolas que fizeram a adesão nas outras portarias migrarão para a nova? Sim, vão migrar para a nova. O que mudou basicamente foram regras de adesão para esse novo grupo. A política, de forma mais geral, ela está mantida e ela vai regir todas as escolas, tanto as 500 novas quanto as 1027. Só a carga horária, né? Tem que lembrar da carga horária. É só a carga horária que... Tem que manter as 40%. Isso. A Odileia da Paraíba perguntou: a migração para a MTI pode ser simultânea ou a obrigatoriedade é ser gradual escalonada? Nessa portaria, a orientação é para que ocorra de forma gradual. Tá? Então, eu acho que isso é importante também explicar. O fomento, ele é para uma migração gradual. Agora, caso a secretaria opte em fazer de um outro formato, é de gestão da secretaria. Mas o fomento e a prestação de conta e o acompanhamento que nós vamos fazer é para um processo de migração gradual. O Ceará disse que não entendeu minha fala, eu vou repetir. É assim, a gente, quando receber a lista de vocês, vai fazer a comparação com os critérios que estão na portaria. Os critérios sempre falam no número de matrículas relacionado ao censo do ano anterior. Uma escola que é nova, ou que ela não tem ensino médio em 2019 ou em 2018, que a gente vai usar, na verdade, 2018, não vai ter esse dado. Então, o que eu preciso é, quando vocês enviarem a planilha, também enviarem algum relatório explicando como a escola pretende atingir o número de matrícula, ou comprovando que ela já tem alguma demanda, e também a parte de infraestrutura, se ela já tem os 3 itens ou se ela vai ter pronto no início do ano letivo. A Cirlei de Santa Catarina: escolas de novo ensino médio piloto que optaram por tempo integral poderão aderir à nova portaria? Tinha certeza que essa pergunta ia aparecer. Você está conseguindo isso aqui. Eu tinha certeza que essa pergunta ia aparecer. Bom, inclusive nós fizemos um estudo da legislação antes. Não há nenhum impedimento para que participem as escolas do novo ensino médio. Então, a princípio, elas podem participar. Mas, porém, se a escola for piloto do ensino médio e ela já for de tempo integral, se ela já for de tempo integral, você só tem 25% do número de vagas. As escolas piloto regulares podem se tornar integral, mas se é uma escola piloto que é integral pelo Estado, é 25% do número de vagas de vocês. Certo? Lembrando que é importante sempre que vocês façam a seguinte reflexão. Se vocês trazem escolas do novo ensino médio que recebem um fomento para esse modelo, você vai ter escolas que recebem e outras escolas que não recebem. E essa gestão é importante que vocês reflitam se efetivamente vocês vão querer que existam esses 2 modelos no estado de vocês. E as escolas... escolas piloto do novo ensino médio estiver na avaliação de impacto? Não. Aí vamos... Ela já está na portaria. A gente precisa ter um cuidado muito grande com as escolas que estão na avaliação de impacto. Tanto as do novo ensino médio quanto as do MTI que estão
avaliação de impacto. Nós não podemos alterar nesse momento nada em relação ao perfil dessas escolas, porque senão a gente vai contaminar a avaliação. O resultado dessa avaliação ele vai estar contaminado. Então a gente não pode, em hipótese alguma, alterar o perfil das escolas que estão na avaliação de impacto. Goiás. As metragens de infra aparecem como sugestão ou é requisito? As metragens é sugerida. Sim. Sim, se você observar lá no anexo... Eu ia dizendo cada escola aqui, das 39. Está entrando áudio, mas vocês conseguem me ouvir, né? O texto fala como sugestão. São infraestruturas requeridas e metragens sugeridas. Ou seja, os 6 ambientes, eles precisam existir, existe uma sugestão de metragem. Tá? A Cirlei perguntou qual o cronograma e prazo, a gente vai falar isso daqui a pouco. Escolas que funcionam com o modelo MTI pelo Estado receberão somente pelas turmas de primeiro ano? Sim. Aí são 2 observações. Primeiro, se você já tem uma escola que é MTI, a gente tem lá um percentual máximo que você pode colocar nesse modelo, que é 25%. E elas só vão receber pela implementação gradual, ou seja, pela primeira série do ensino médio. Novo, pergunta do novo ensino médio. Segundo estamos acompanhando, as escolas do piloto receberão recursos financeiros específicos. Fiquei sem entender se essas mesmas escolas podem ser inseridas no fomento. Não haverá sobreposição de recursos? É o Gustavo de Minas. Tá. Gustavo, vamos separar aqui 2 pontos. No PDDE, o novo ensino médio, o recurso ele vai direto para a escola. Nesse caso, quando nós estamos falando do MTI, o recurso ele não vai direto para a escola, esse recurso ele vai para a Secretaria de Educação. Hoje, nas normativas que nós não temos um impedimento para que essas escolas participem, exceto as escolas que estão na avaliação de impacto. Tá? Ceará. Os estados que já possuem 45 horas em todas as escolas estão ok? Não entendemos essa questão de padrão de 35 horas. Ok, funciona assim. A política, a gente tem um artigo lá, diz, a política é para a escola de ensino médio em tempo integral de 45 horas. É isso. O que nós flexibilizamos nessa portaria, na 2116? Para que as escolas que vão ingressar agora, vocês poderão indicar até 50% desse número que vai ingressar agora com 35 horas. Mas a ideia da política é 45 horas. Qual que é o nosso intuito? É que a gente promova essa ampliação de carga horária e uma ampliação da formação integral dos nossos estudantes. Então, é claro que o ideal seria que todos 45, mas a gente está abrindo uma possibilidade de 35. Se você encaminhar todas para nós de 45, ótimo. Se não houver essa possibilidade, você pode indicar até um máximo de 50% com 35 horas. Espero ter ficado mais claro. Acabou. Tá, só uma observação complementando aqui, Marcelo. Essa questão das 35 horas, ela surgiu da necessidade de alguns estados, por uma característica regional, de levar o tempo integral para lugares onde com 45 horas não era possível. Então, baseado nisso que o Marcelo falou, a gente considerou que 50% poderia ser com 35 horas, com o mínimo, né, de 35 horas. Não que tenha que ser 35, pode ser 36, 37, não é o mínimo de 35. Bom, acabaram as perguntas. Nós vamos seguir. Não, tem aqui. Tem? Haverá um modelo para envio do plano de comunicação com a comunidade? Tem um plano de comunicação? Isso, o plano de comunicação individual, né, pessoal? O plano, porque a gente tem que respeitar a comunicação local, né? Então, vocês definam a melhor maneira de fazer essa comunicação e a gente vai avaliar se está sendo efetiva ou não, de acordo com o plano de implementação. É isso. Bom, em resumo, acho que vocês perceberam que o grande intuito dessa mudança foi permitir que nós tivéssemos um número maior de escolas elegíveis, pudéssemos chegar a regiões com um grande número de escolas vulneráveis, e essas mudanças, na análise que nós fizemos, nos estudos que nós fizemos, e ouvindo muito vocês, elas vão ajudar em muito nesse processo novo que se inicia a partir do dia 1º de janeiro. Agora, então, nós vamos avançar. Eu vou falar um pouquinho sobre o cronograma que nós estamos propondo para vocês, aí eu abro para alguma dúvida que tiver,
e na sequência a gente fala sobre o processo de adesão, tá certo? Então, vamos lá. Só rapidinho, Ceará, não vai ter um formulário específico para plano de comunicação, não. Não tem, a gente não fez o modelo. Vai ter um formulário do plano de uma planilha para o plano de implementação, e lá a gente vai pedir que vocês enviem o plano de comunicação. Mas não tem um modelo para isso. Vou colocar na descrição, tá? Ok, se tiver mais alguma dúvida, na outra paradinha a gente aborda, tá bom? Nós vamos abordar novamente. Bom, sobre o cronograma. Bom, acho que aí é importante colocar qual que é a nossa grande meta. Eu venho da secretaria, eu sei o quão é complexo esse momento que vocês estão aí. Vocês devem estar já devem ter feito reordenamento de rede, já fizeram matrículas, ou estão com o processo de matrículas em curso, então a gente sabe o quão é complexo, mas nós só tivemos a publicação da portaria agora, então é agora que a gente vai ter que se organizar para tanto. E é importante que já no início do ano letivo de vocês, a gente tenha cumprido algumas etapas mínimas desse processo de adesão. Então, o nosso intuito foi apresentando esse cronograma para vocês, tentar realizar de forma mais célere possível esses procedimentos iniciais. E aí, de hoje até ao final, até dia 30 de janeiro, nós vamos estar à disposição de vocês para auxiliá-los nesse processo. É claro que o processo ele só starta dia 2 de janeiro. Tem algumas coisas que não dá para a gente fazer agora, porque a portaria só vigora a partir do dia 2 de janeiro. Mas vocês já vão receber todas as orientações, toda a planilha, todo o material necessário para essa adesão, nós já vamos encaminhar agora, tá? De modo que a nossa intenção é que vocês possam encaminhar para nós uma planilha em Excel, que a Paula vai mostrar para vocês como ela vai funcionar, ela já está pronta já. Vocês vão encaminhar para nós a relação de escolas. Exemplo, se você olhar lá no anexo da portaria, está lá o número de escolas mínima que foi reservado para o seu estado e o número mínimo de matrículas. Então, é em torno daquele número que nós vamos trabalhar. É claro que, se para o seu estado está reservado, digamos, que 10 escolas, você não precisa listar só 10. Você pode listar 15, 20, 30, 50 escolas, desde que essa listagem seja em ordem de prioridade. Tá? Por quê? Caso a gente tenha saldo, algum outro estado não indique o quantitativo de escolas que foi reservado para ele, nós vamos analisar essas listas e vamos ali, de acordo com a lista de prioridades que vocês nos encaminharam, nós vamos, claro, classificando outras mais escolas, certo? Então, se para o seu estado tem aquele número ali sinalizado, aquele é um número mínimo. Pode ser que esse número aumente. Então, na hora de listar as escolas, listem de acordo com a prioridade que vocês acreditam que ela é adequada para o estado de vocês. Então, essa lista, essa planilha em Excel, nós já vamos mandar agora para vocês, para que vocês nos entreguem isso dia 8 de janeiro. Então, até lá, a gente fica à disposição para tirar dúvidas, orientar. A gente já vai começar isso aqui agora, mas estão até dia 8 para encaminhar a planilha. Detalhe, a planilha oficial a gente só pode receber a partir do dia 2, que é quando a portaria começa a entrar em vigência, tá certo? Mas de forma a orientar, a gente já pode fazer esse trabalho a partir de agora. Bom, a partir do momento que essa planilha chega aqui, a gente vai fazer o trabalho de análise, que está previsto na portaria, e aí dos dias 9 a 15 é feita uma análise interna e já a gente vai fazendo devolutivas para vocês. À medida que a gente vai analisando, a gente vai fazendo as devolutivas. De modo que até dia 15, vocês já receberão essa pré-análise. Vocês terão um prazo aí de 10 dias para questionar, porventura, alguma escola que não tenha sido validada, que a gente não tenha aceitado. Falar, essa escola não pode. Tá? Então, vocês vão ter um prazo até de 10 dias para fazer isso. Até, caso você receba a sua planilha lá no dia 9, por exemplo, ou dia 10, vocês já fazem a análise e já entra com a contestação. Você tem um modelo de recurso lá no anexo da portaria, já manda para a gente já faz essa análise nesse intervalo, tá bom? De modo que no dia 30 a gente consiga emitir a lista final com as 500 novas escolas que vão estar no programa, tá? Que aí depois disso a gente vai fazer os marcos de implementação, tudo isso. Mas esse primeiro movimento de selecionar essas escolas, nós estamos propondo para vocês realizarmos nesse período, que começa agora e até o final do mês de janeiro. Eu acredito que, dessa forma, isso dá até mais segurança para que vocês possam
entrar com outras estratégias, outras ações que precisam ser realizadas aí na sequência. Sobre esse cronograma, tem alguma dúvida? A gente pode validar esse cronograma da forma como a gente apresentou para vocês? Sim. Tá. Até agora não chegou nada no chat. Posso entender que isso é um ok? A gente está alinhado com esse cronograma? Bom, retomando. Depois dessa parte de adesão, que vocês farão as indicações das escolas, conforme o Marcelo explicou muito bem, a gente entra na parte do plano de implementação. O plano de implementação, ele é previsto nas portarias e ele que nos baliza, inclusive, na questão da prestação de contas. Então, nós vamos permitir que os estados refaçam esse plano de implementação com base no atual amadurecimento sobre o programa, né? Possam rever suas metas de implementação, suas utilizações de recurso, de maneira a atender a portaria. E aí, então, depois dessa fase, vocês terão a oportunidade de refazer esse plano de implementação com o modelo novo que nós desenvolvemos, e daí esse plano de implementação que vai balizar a política como um todo, tá? Inclusive a prestação de contas, que eu chamo a atenção, aproveitando que a gente está com uma audiência muito boa, Marcelo, que está muito baixo o índice de envios dessas prestações. Então, o que eu peço, pessoal? Para não haver nenhum tipo de bloqueio ou nenhum tipo de contratempo, que seja respeitado o prazo da prestação de contas, que é 10/1, tá? Isso aí para a gente é fundamental que a gente tenha alinhado para que a gente permaneça com essa política sendo prioritária, né? Uma vez que a gente consiga fazer essa prestação de conta e mostrar que a boa utilização dos recursos e para onde que as secretarias estão caminhando com essa política. Eu fechei a apresentação porque tem algumas dúvidas aqui, tá? Surgiu alguma dúvida? Pois não. Dois estados, Goiás e Amapá, eles estão preocupados com o início e término do ano letivo, quando seria? Com essa adesão em 2020. Bom, o início do ano letivo ele vai seguir a programação do ano letivo de cada estado. Então, para começar, o início começa agora em 2020. Agora, a data do início do ano letivo ele segue aí o ano letivo de cada estado. Perguntou se o modelo de plano, acredito que ela está falando de plano de implementação, vai ter, e aí quando a gente for mandar marcar um web para a gente pensar sobre isso. Só para reforçar, não sei se todos conseguiram ouvir, Pará está perguntando se vai ter um modelo de plano. Terá, vamos fazer um web, a gente vai orientar vocês mais à frente. Na verdade, essa é uma primeira web de muitas que a gente pretende fazer para estar auxiliando vocês em todo esse processo, tá certo? Eles estão falando tabela do anexo. Qual tabela? Tabela de mínimo de matrícula. No caso de São Paulo, 2.000 significaria 80 por escola. Isso para o primeiro ano? Sim. Sim, tá. A dúvida é com relação ao anexo. Então vamos lá. O anexo leva em consideração uma média de 80 alunos por escola. 80 alunos na primeira série do ensino médio. Isso é uma média. Como nós dissemos anteriormente, pode ser que você tenha uma escola que você não consiga 80, que você consiga só 40. Tá? Então, isso faz com que você possa ter uma outra escola
que ao invés de ter só 80, ela possa ter 120. Fato é que, na média, o número de matrículas disponibilizadas no seu estado é esse. Então, é essa métrica que você precisa, essa média que você precisa trabalhar. E o número mínimo de escolas também é esse que está posto aí. Esse número pode aumentar caso a gente tenha saldo de outros estados que, porventura, não indiquem quantidade mínima de escolas. Um detalhe, vocês poderão indicar essa quantidade da meta no plano. Então, como que o MEC vai validar esse mínimo? No seu plano de adesão. Tá? Então, a gente terá lá no plano de adesão. Vocês indicarão e a gente vai validar baseado nesse número. Há alguma possibilidade de antecipar a data da publicação? Pergunto, pois aqui no estado a seleção para gestores e professores, com isso o início do ano letivo não iniciaria juntamente no calendário estadual. Tá. Antecipar a publicação da portaria. Isso não, no momento a gente não trabalha com essa possibilidade. Até é bom explicar o porquê que ela saiu, foi publicada agora com a data vigente a partir de 1º de janeiro. Nós estamos fazendo repasses para vocês. E se nós mudássemos a portaria agora, nós não teríamos segurança jurídica para fazer esses repasses. Acredito que já na próxima semana vocês vão receber, todos os estados vão estar recebendo o adiantamento já de 2020, que totaliza mais de 428 milhões. Isso só foi possível porque a portaria 727 e a resolução 21 continuam em vigência. Ela vai vigorar até o final do mês. Com isso a gente consegue fazer os repasses, tá? Por isso que a portaria ela foi publicada agora, mas a vigência dela é a partir de 1º de janeiro. Mas, de toda forma, como ela já está pública, você já sabe quais são as regras, você já sabe quais são os critérios, já é possível, a partir dela, já fazer um planejamento. E nós vamos estar apoiando vocês nisso para que as escolas que vocês venham a indicar estejam de forma mais assertiva possível dentro do que o programa estabelece. Eles botaram a xerife, publicação das escolas aprovadas. Tá, entendi. Das aprovadas, olha, a gente abriu um prazo de até. Nosso intuito é, quanto mais célere vocês forem, por exemplo, a gente abre a partir do dia 2. Se no dia 2, assim que chegar a sua indicação, a gente já vai começar a fazer a análise, tá? Então é até o dia 8 que vocês vão mandar, mas se vocês já tiverem isso pronto dia 2, me manda dia 2, a gente já faz a análise e a gente já encaminha para vocês o quanto antes, tá? Então, assim, a ideia desses processos é a gente conseguir dar mais celeridade. Pelo menos aqui da nossa parte, o intuito será esse. A gente não vai esperar chegar até o limite. À medida que for chegando, a gente já vai encaminhando para vocês. Então, a gente consegue fazer mais célere? Consegue, mas eu dependo de vocês. Um detalhe aí, Marcelo, vocês estão observando aí no cronograma que na devolutiva da análise das adesões, a gente vai ter as escolas que não tiverem nenhuma restrição, no dia 15/1, até dia 15/1, limite, elas já estarão publicadas. O que vai segurar são as que estiverem fora da nossa... que tiverem recurso, né? Se tiver o recurso, é que vai ficar mais à frente, até o dia 30. Então, perguntando se tem como enviar quais estados não prestaram conta. Mas a prestação de contas ainda vai acontecer. A gente tem uma lista de estados que não enviaram, mas vocês podem fazer a consulta, tá? A secretaria de vocês podem fazer a consulta que a gente faz a validação no FNDE, a gente consulta o FNDE. Mas, a princípio, só 6 já estão com o arquivo submetido. Perfeito. Tá? Entendi a pergunta da Seduc. Paula, mas não ofertamos a matrícula em tempo integral para as novas escolas. Quem fez a pergunta? Não. Tem uma pergunta que a gente não entendeu, que não oferta matrícula para novas escolas? Se puder reformular a pergunta. Goiás Barroso vai ter início em agosto. Não. A portaria ela tem um artigo que ela diz que o início tem que ser no início do ano letivo. Basicamente também tem um problema nessa questão, tá? Porque como você se compromete a ter no mínimo 40 matrículas no primeiro ano e a gente faz o repasse baseado em meta, quando o censo passar nessa escola, ele vai verificar que não tem implantação da escola em tempo integral. Né? Então aí fica... Vai atrapalhar o repasse. Vai atrapalhar o repasse, a gente não vai conseguir fazer o repasse. Corre o risco de perder essa escola. Não estou conseguindo ver a pergunta. A transmissão está sendo gravada, eu vou colocar depois no YouTube e passar o link para vocês. Mais alguma questão? Não? Só isso. Tá.
Então a gente vai vamos avançar. Eu estou, de novo, partindo do pressuposto, nós estamos alinhados com esse cronograma. Nós vamos passar, então, o nosso secretário logo já encaminha para vocês, para os secretários e para vocês, mais orientações e esse cronograma, então, validado para que a gente possa trabalhar dentro desse planejamento. Bom, agora nós vamos entrar propriamente no plano de adesão. Nesse plano, só mais um slide, eu passo para você. Tá. Nesse plano, acho que assim, os principais marcos que tem que estar no nosso radar o início da vigência da portaria, que já dissemos aqui, que é a partir de 1º de janeiro, né? E essa sequência de ações, a Paula vai estar orientando vocês, explicando como vai acontecer. Ao final do bloco, assim que nós fizemos os 2 primeiros, a gente abre para dúvidas, tá bom? Paulo, acho que você podia vir mais para cá. Deixa eu fica aqui no meu lugar. Fica de olho aqui. Eu fico aqui no chat, vai. Cuidado com. Você mexer muito bem, mas ainda você corrige, né? Oi, gente. Me perguntaram se a gente vai mandar os slides. Vamos mandar a apresentação, sim. E aí, o plano que a gente vai mandar, acho que juntamente com o ofício que o Jânio vai mandar para os secretários, vai junto com o plano, vai com o manual, como preencher. Eu acho que vai com essa apresentação também e com o termo de compromisso que vocês precisam enviar também na hora da adesão. A gente não falou, mas é um termo que tem que ser assinado pelo governador e pelo secretário de Educação. Então, do plano, é uma planilha Excel, mas é uma planilha Excel que vocês vão preencher só algumas informações, algumas linhas. Primeiro, assim que vocês receberem, vocês olhem essa parte que está marcada em vermelho, vê se trata do seu estado e se está com o nome do coordenador do MTI. Se não for o seu estado, você... eu não botei, mas você pode clicar na setazinha do lado da sigla do estado e alterar. Se o nome da sua coordenadora ou do seu coordenador não for esse, vocês não vão conseguir alterar, porque a planilha é bloqueada, mas vocês me informem que eu corrijo e envio de novo para vocês com o nome e as informações corrigidas. Nessa parte de baixo, que tem que é a parte de preenchimento das escolas, vocês vão preencher o código INEP da escola, o nome dela, a carga horária que ela vai oferecer, se é 35, 45, e as metas de matrícula por 3 anos. No caso da carga horária, vocês não vão conseguir preencher de fato, vocês têm que clicar e selecionar uma das 2 opções. Se for uma escola nova, que não tenha o código INEP ainda, vocês colocam aquela escola nova e me informa depois por algum relatório, porque vocês vão ter que mandar um estudo de demanda, vai ter que mandar se ela tem infraestrutura, então isso vai junto com essas informações. Eu preciso receber isso junto com o plano de adesão. Se eu não receber, eu não vou poder considerar essa escola, porque eu preciso desses dados para bater se ela é elegível ou não. Então, se vier a informação de escola nova na planilha e não vier as informações dela em algum anexo, eu não tenho como aceitar. Lembrando só, Paula, para poder ajudar essa informação, que aí está binário 35-45, porque já cai nas exceções ou não, tá? E outra coisa, quando você escolhe uma escola nova, Procurar a pessoa. Você faz uma defesa dessa escola nova, que é os documentos que a Paula está fazendo, e se responsabilizando sobre essa implementação. Isso. A segunda parte são os dados do gestor. Aí é o nome, e-mail, telefone, que a gente vai utilizar isso para continuar a fazer aquele monitoramento dos formulários que a gente enviou e tudo. Caso a escola seja nova, não tenha gestor, é só informar. E aí, quando ela tiver um gestor, a gente pega essa informação. É importante falar que essa parte de cima, o consolidado, vocês não vão preencher. Vocês não vão conseguir preencher também. Então, ele vai ser atualizado automaticamente enquanto vocês vão colocando as escolas com o número de cada um. Eu peço, por favor, que vocês não alterem esse modelo de forma alguma. Se for alterado, ela vai voltar, porque eu preciso do modelo desse jeito para fazer as validações.
Então, se ela vier diferente disso, eu vou ter que enviar de volta para vocês preencherem nesse modelo. Então, não altere, por favor. Mas é basicamente isso. É uma planilha simples. O manual está um pouquinho mais explicado do que eu falei aqui. Vai bem direitinho. Eu estou à disposição para caso vocês tenham alguma dúvida também. Acho que esse é um outro ponto bom para destacar, né? Ou seja, além da planilha propriamente dita, como a Paula explicou, vocês vão receber um manual explicando esse passo a passo de como preencher. Se mesmo assim se surgir alguma dúvida, nós estaremos à disposição. Então isso já deve assinar o ofício hoje, provavelmente hoje ou amanhã vocês já recebem toda essa orientação aí para vocês. Já podem começar a fazer esse exercício de indicação de escolas e tal. Lembrando que as escolas devem aparecer de forma de priorização, né? Ou seja, a primeira escola, digamos, a primeira da linha, a principal. E aí, na sequência, para além do número de escolas mínimas que está prevista a portaria, vocês podem indicar isso, tá? Para além. E o nosso processo de análise ele vai se pautar nessas planilhas. Então, reforçando, não altere e não salve em outra versão, tá? Às vezes vocês têm, sei lá, trabalha com Linux e aí acaba mudando a versão, isso atrapalha pra gente aqui. Marcelo, o pessoal está perguntando sobre a questão da infraestrutura, né? Então, só para reforçar aqui, são 6 itens de infraestrutura: biblioteca ou sala de leitura, salas de aula mínimo 6, quadra poliesportiva, vestiário masculino e feminino, cozinha e refeitório. Nessa portaria, vocês poderão indicar escolas que tenham 3 desses 6 ambientes previstos, né? Mesmo que seja uma escola de ensino fundamental que vai passar para ser médio. Tá? Então, ela tem que estar lá justificado. Essa escola tem 3 dos 6 e a gente pretende fazer dessa forma a ampliação. Aí, reforçando, aí os 3 ambientes que faltam vão estar no plano de implementação de vocês, um cronograma ali de execução para que essa escola tenha essa infraestrutura no futuro próximo. Nesse segundo momento, né? Muito aí tranquilo. No próximo momento. Só uma última questão, Marcelo, para os estados ficarem tranquilos, que nessa fase do plano de implementação, o MEC estará junto, colaborando, direcionando, devolvendo, porque o MEC precisa validar esse plano de implementação. Está previsto em portaria. Então, assim, a primeira fase, que é a prioritária, é a lista das escolas para a gente validar. Depois disso, a gente vai fazer um consolidado das 3 portarias, da 4ª agora, num plano de implementação só, para a gente conduzir de uma maneira bem interessante essa política. Deixa eu falar aqui para a Ingrid. O que eu falei da infraestrutura que deve seguir como anexo é só no caso das escolas novas que não têm dados no censo, ou nas escolas que não têm ensino médio em 2019 ou 2018, que não vai ter dado no censo também. Aí eu preciso desse anexo para confirmar. Se a escola já tem ensino médio regular, se a escola já existe ensino médio regular ou integral que elas podem entrar, eu vou ter esse dado, então não precisa mandar. O anexo é só para escola que não tem dado no censo. Perguntaram qual é o prazo de envio do plano. Qual o plano que você refere? O plano de adesão é dia 8 e o plano de implementação vai ser mais para frente. A gente ainda vai falar com isso. O plano de adesão, basicamente, ele consiste nessa planilha que nós estamos falando. Essa planilha é dia 8. Mais à frente, a gente vai trabalhar um outro programa com vocês para que o plano, as macro implementações possam ser construídas, planejadas por vocês e encaminhadas para nós. O ajuste da carga horária de português e matemática segue o mesmo prazo do novo ensino médio? Prazo sim. O que nós fizemos nessa portaria é justamente isso. Adequar a política do MTI ao que está sendo previsto para o novo ensino médio. Então, segue o mesmo cronograma. No Maranhão, seguimos com reformas, considerando, em alguns casos, a biblioteca em um ambiente junto com a sala de informática. O requisito da biblioteca seria atendido nessa forma ou teríamos que revisar os projetos de andamento? Ok. Estão ouvindo? Conseguem me ouvir?
Consegue me ouvir? Então, se voltou. Voltou? O negócio que desconectou. Estão ouvindo aí, pessoal? Então, tá ok. A pergunta que foi feita era se a biblioteca está conjugada com a sala de informática, se isso pode ser aceito. Sim, é ok. Qual o prazo de envio do termo de adesão assinado pelo governador? Repete a pergunta. Tá. Estamos perguntando qual o prazo de envio do termo de adesão assinado pelo governador. Tudo isso tem que ser encaminhado para nós até o dia 8 de janeiro. Até. Se conseguirem mandar antes, entre o dia 2 e o dia 8, a gente recebe. A gente não recebe agora, porque a portaria não está vigente. Isso é importante, tá? O documento ele tem que estar datado no mínimo dia 2. Tá? Não dá para pegar essa assinatura com o governador agora. Porque o documento, isso é importante, tá? A portaria ela entra em vigência a partir de 1º de janeiro. Acho que é importante falar que eles vão enviar esses documentos junto com algum ofício oficializar. Tá. Mas pode encaminhar antecipadamente. Gente, esses documentos têm que ser oficializados, tá? Então vocês têm que mandar por ofício, mas podem ir adiantando a planilha por e-mail. E aí pode mandar para mim mesmo. Um detalhe muito bom que a Paula colocou, pessoal. Se vocês quiserem ir interagindo conosco aqui, e aí, tá certo? Precisa melhorar alguma coisa? As escolas estão indo bem? A gente está à disposição o tempo todo de vocês. Só reforçando, Paulo, nós vamos encaminhar para vocês o endereço de envio, o que tem que ser enviado, esse documento que eu disse para vocês que o ofício que vai ser assinado tem todas essas orientações de maneira formal, tá bom? Aqui é uma prévia para que vocês já tenham essa orientação prévia, possam orientar os secretários de vocês da melhor maneira possível. Então, o plano de adesão consiste basicamente na planilha e termo de adesão, sim. E o modelo para o termo de adesão também, a gente vai enviar junto com o ofício que o Jean vai enviar para o secretário, vai a planilha, vai o modelo de termo de adesão, vai o manual, vai essa prestação e vai todas as orientações para vocês devolverem em janeiro. Paulo, e só para questão administrativa nossa aqui, sempre que mandar para a Paula, pode mandar para o e-mail da Paula, que já tem, mas sempre em cópia para a Coen. Isso facilita. Beleza. Mas a gente tem e-mail do tempo integral Tranquilo. também. Ótimo, a gente coloca no documento. Precisa enviar a planilha impressa no ofício. A planilha da adesão, quando enviarem o ofício, precisa enviar a planilha impressa. Acho que só o termo. Não. Tá perguntando se precisa mandar a planilha impressa. Não precisa, só o termo. Então, só recapitulando, o termo precisa ser e a planilha pode ser por e-mail. Isso. Termo por ofício. Termo por ofício. Mas não? Bom, não tem mais nenhuma dúvida, então acredito que a gente já possa caminhar para o encerramento dessa webconferência. Falta 1 minuto para o meio-dia. Eu acho que está suficiente pelo tempo, né? Acho que quando a reunião ela é produtiva, ela também é produtiva quando a gente consegue também fazer ela acontecer dentro de um tempo adequado. Novamente, o time inteiro está à disposição de vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para tirar alguma dúvida que porventura possa existir. Essa reunião está sendo gravada. Posteriormente, a gente vai disponibilizar o link dela para vocês, caso queiram assistir novamente, algo precisa ser melhor esclarecido. E mais uma vez, a gente pede para que a gente consiga fazer todo esse trâmite de maneira mais organizada e célere possível. Então, não deixem para a última hora, tá? Eu sei que algumas ações só vão poder ser startadas em janeiro, mas essa análise das escolas já comecem a fazer a partir de agora para que a gente consiga fazer da melhor maneira possível. Certo? Mais algum detalhe? Não? Só então agradecer pela atenção de vocês e estamos à disposição aí para qualquer dúvida. Forte abraço, bom dia de trabalho para cada um de vocês.